Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de como os fatores externos, como as informações que a gente recebe influenciam o nosso comportamento. Então o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, não é o que acontece com a gente que influencia o nosso comportamento, mas é como a gente vê esses fatos. Eu vou contar uma história muito simples que vai ajudar a elucidar isso para vocês. Existia um criminoso preso, recluso. Esse criminoso era um homicida e ele tinha sido condenado por uma série de crimes, além do homicídio, tráfico de drogas e tal. Aí ele tinha dois filhos com poucos meses de diferença de idade entre ambos. Então eles receberam basicamente a mesma educação, tiveram as mesmas referências. Um dos filhos era exatamente igual ao pai. Criminoso, condenado, traficante, um cara realmente com vários problemas. O outro filho era uma pessoa que trabalhava na gerência de uma empresa, com 4 filhos, por sua vez, uma pessoa completamente do bem, um cara completamente trabalhador, completamente voltado para as coisas do bem. E separadamente fizeram a seguinte pergunta para eles: por que você é como você é? Sabe o que os dois responderam? Eles responderam exatamente a mesma coisa. Com o pai que eu tinha, como você queria que eu ficasse? Como você gostaria que eu fosse? Né? Ou seja, os dois receberam a mesma referência, os dois tiveram a mesma educação, os dois foram criados no mesmo ambiente adverso, pelo mesmo pai. E só que cada um deles interpretou esses fatos de forma diferente. Enquanto um deles resolveu repetir os fatos que o pai tinha feito, resolveu repetir a história do pai, o outro disse: não, dessa forma eu não consigo viver. Isso para mim é completamente impossível. Eu vou ter uma outra vida porque essa não me serve. Então você vê, os fatos são iguais, as interpretações são diferentes. Isso vale para qualquer coisa na vida. E é muito comum a gente encontrar pessoas que tenham pais alcoólatras e que um é alcoólatra e o outro não, é completamente avesso. Enfim, são vários os exemplos que a gente tem que ver na vida a respeito disso. Eu acho importante porque, assim, às vezes você está passando por uma série de reveses na vida e você pensa: puxa, mas tudo isso está acontecendo comigo, né? Puxa, que droga, pô, eu estou passando uma dificuldade, estou ficando sem dinheiro, meu relacionamento está ruim. Então, assim, esses fatos, eles agem sobre a sua personalidade, agem sobre o seu comportamento, mas, na verdade, a forma como você vai visualizar isso é que vai ser definitiva, que vai ser determinante para o que você vai fazer. Isso é muito importante. Uma visão positiva de tudo que acontece com a gente de negativo transforma a nossa vida numa coisa muito melhor. Porque certas coisas são inevitáveis. Perder alguém, por exemplo, né? Não digo que isso não depende de você. Isso não depende de ninguém, né? Perder um parente próximo, perder alguém, é um fato da vida, né? Mais cedo ou mais tarde, todo mundo passa por isso de alguma forma, em vários graus. Perder alguém faz parte da nossa vida. Agora, a forma como você vai lidar com isso é que vai determinar se você vai ficar bem ou não, não é verdade? Porque é inevitável o fato. Eu digo isso tudo para vocês porque eu acho que agindo dessa forma, pensando dessa forma, de como os fatos podem tornar a nossa vida melhor, mesmo sendo negativos, eu acho que a gente só tem a ganhar. Né? Pessoalmente eu já passei por várias experiências assim, e enquanto eu não conseguia ver o mundo dessa forma, enquanto eu me sentia vítima, enquanto eu me sentia, né, nossa, tudo acontece, puxa, olha, veja bem, a coisa não andou. Ela só vai andar quando a sua interpretação dos fatos for positiva e quando você conseguir transformar isso numa coisa positiva. Eu falo para todo mundo, né, o carbono, né, ele compõe o grafite e ele compõe o diamante, né? Só que quando você submete o carbono a uma temperatura altíssima e a uma pressão altíssima, ele vira o quê? Ele vira diamante. Ele passa do estado de grafite para diamante. Só que tem uma coisa, somente alguns carbonos vão sofrer pressão e temperatura altíssima. Então são privilegiados, porque eles estão sendo submetidos a uma pressão e uma temperatura alta e estão virando diamante. Os que não sofrem a pressão altíssima e a temperatura altíssima se transformam em grafite. Então a gente, quando está sob pressão, é que a gente vai descobrir o que a gente é de verdade. A pressão forja os vencedores, não é verdade? A pressão quebra os fracos, mas ela forja os vencedores. Então, interpreta os fatos, coloca as coisas a seu favor, tira sempre uma boa lição de tudo que você está vendo e segue em frente na sua missão, naquilo que você quer, porque não tem como dar errado, só pode dar certo. Onde há esperança há vida, e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.